Olá, querido, a paz do Senhor, como você está? Eu sou o Osni, seja muito bem-vindo ao meu canal, o canal de estudo da Palavra de Deus e do currículo das lições bíblicas da CPAD, tanto dos adultos como dos jovens. É um prazer muito grande ter você aqui. O meu objetivo é te ajudar a crescer na graça e no conhecimento, aprendendo mais sobre Deus e sobre a sua palavra. Desde já eu já quero fazer alguns convites para você. O primeiro convite é para que você se inscreva neste canal, ativando os sininhos da notificação, para que você receba sempre uma notificação quando sair um vídeo novo aqui. Nós vamos postar vídeos semanalmente e vem muita novidade, muita coisa boa neste ano de 2025. O meu objetivo é que você cresça. Aproveito também para te convidar para engajar neste canal, curtindo o vídeo e comentando aqui. E o que você pode comentar? Comentar aquilo que você aprendeu, comentar as suas dúvidas, expor suas sugestões e até mesmo testemunhar aqui neste canal. Este canal é um espaço seguro para você se expor e manifestar o seu crescimento na sua jornada cristã. Falando em jornada, aqui no link da descrição tem a Jornada 7 por 1. A Jornada 7 por 1 é uma iniciativa dada por Deus para ajudar o crescimento da leitura bíblica em 150 dias, não somente lendo, mas entendendo cada passagem da Bíblia dentro da sua visão panorâmica do texto. Clica no link para você saber mais. Você vai ser encaminhado diretamente para a página da Jornada 7 por 1. A lição de hoje que nós vamos estudar é a lição de número 2 da revista da CPAD, Lições Bíblicas Adultos, do primeiro trimestre de 2025, em defesa da fé, combatendo as heresias que se apresentam com nova aparência. São antigas heresias que se apresentam com nova aparência. A lição 2 é a lição Somos Cristãos, para você ver aqui, Somos Cristãos, que será ministrada no dia 12 de janeiro de 2025, segundo domingo do ano. A antiga heresia que é debatida, que é refutada nesta lição, é a heresia da judaização do evangelho, das tendências judaizantes que surgiram desde o primeiro século e perduram até hoje. O texto áureo da nossa lição se encontra em Atos capítulo 15, versículo 19, são palavras de Tiago, irmão de Jesus, e se você quiser saber mais sobre Tiago, irmão de Jesus, a revista dos jovens deste trimestre está estudando a lição está estudando a carta de Tiago, e nós estamos estudando juntos também. É só você ver aqui no nosso canal. Tiago, ele fala no concílio, dando o desfecho do primeiro concílio da igreja, e o texto áureo em Atos 15, 19 diz: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Palavras de Tiago, irmão de Jesus. A verdade prática da lição diz: o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com o Cristo ressuscitado e não um conjunto de regras e ritos. Pois bem, vamos lá. Estamos falando da tendência judaizante. O cristianismo nasce dentro do judaísmo. Nós sabemos disso, é ponto passivo. E seu o primeiro foco da igreja foi na cidade de Jerusalém. Vale lembrar que a cidade de Jerusalém não foi escolha dos apóstolos, não foi escolha dos primeiros irmãos, mas foi o próprio Jesus quem determinou. Em Atos capítulo 24, 49, ele diz: ficai, pois, na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. É o objetivo de Jesus, e Atos capítulo 1 ele menciona: fique na cidade de Jerusalém, não se ausente de Jerusalém, até que receba a promessa do Pai que de mim vocês ouviram. Este objetivo de Jesus era que Jerusalém fosse o ponto de partida, o lugar onde a igreja fosse inaugurada. Não era o objetivo de Jesus que a igreja permanecesse em Jerusalém. Isso nós vemos claramente em Atos 1 e 8, quando ele fala: vocês receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês e ser-me-ão testemunhas. E me serão testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, na província da Judéia, Samaria, até aos confins da terra. O objetivo de Jesus sempre foi alcançar as nações, alcançar os outros povos. Lembrando, Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus, a primeira comunidade da igreja, a primeira comunidade dos cristãos eram todos judeus. E eles estavam arraigados na cultura judaica, estavam arraigados nos costumes judaicos, e isso
não era um problema para eles, não era um problema. O problema começa a acontecer quando, após a morte de Estevão e a perseguição que se sucedeu a ela, os crentes foram se dispersando por entre as nações e foram pregando o evangelho onde quer que eles estavam, por onde eles andavam. E neste crescimento, e nessa movimentação dos crentes, e novos crentes, desta vez gentios, que nunca tiveram relação com o judaísmo, quando isso começa a acontecer, surge uma tensão entre a liberdade cristã e o legalismo judaico. Afinal de contas, até então, não havia um entendimento teológico da salvação por meio da graça, pela fé. Não havia esse entendimento teológico. Então surge essa tensão. E o legalismo judaico que visava impor a lei de Moisés, a observância à lei, como requisito para a salvação. E esta a heresia que nós devemos combater, porque essa tendência continua a ser uma ameaça à igreja, tanto hoje como era no primeiro século. E muitas práticas judaicas vêm sendo introduzidas em muitas igrejas evangélicas, dando margem para interpretações errôneas da salvação e da obra salvífica de Cristo. Portanto, o primeiro tópico da nossa lição, prevenindo-se contra a tendência judaizante, nós vamos ter aqui uma análise rápida a respeito do encontro do apóstolo Paulo com os apóstolos em Jerusalém. E aqui, eu vou lendo na minha anotação, na carta aos Gálatas, que é o texto da leitura bíblica em classe, capítulo 2, versículos 1 ao 9, e depois no versículo 14, que eu vou citando à medida que a lição vai avançando, o apóstolo Paulo fala a respeito de uma reunião que tivera com os apóstolos, dado o momento antes do primeiro concílio da igreja e depois da sua primeira viagem missionária. Essa reunião contou com a presença de Paulo, Barnabé, Tito, os apóstolos Pedro e João e Tiago, irmão de Jesus. Para compreendermos a sequência dos fatos, nós vamos aqui falar rapidamente uma breve cronologia da vida de Paulo até essa reunião que eu estou citando. Ele se converte a Cristo na sua tentativa de perseguir os cristãos que foram a Damasco, e ao se converter por volta do ano 33, 34 depois de Cristo, ele habita naquela região e na região da Arábia, no deserto da Arábia, durante 3 anos. Ele vive 3 anos nessa região. Posteriormente, ele sobe a Jerusalém para se encontrar com a igreja, mas os irmãos eram muito receosos, tinham medo de que esse homem que 3 anos atrás estava matando Estevão, estava prendendo os irmãos, perseguindo a igreja. Agora ele é um crente, como assim? 3 anos, como assim? E aí os apóstolos não quiseram recebê-lo por receio. Mas Barnabé, ele sabendo disso, ele busca e introduz o irmão Paulo na congregação de Jerusalém e os irmãos começam a glorificar a Deus porque ele estava realmente salvo. Ele havia se convertido a Cristo realmente e defendia que Jesus Cristo era o Messias nas sinagogas. Passou a ser perseguido pelos helenistas, pelos judeus helenistas, e por conta disso ele foi levado a Cesareia Marítima e depois de lá ele vai para Tarsis. E em Tarso, a cidade natal dele, a terra natal dele, ele vai pregando o evangelho, vai ensinando os irmãos, vai debatendo com os judeus a respeito da messianidade de Cristo e de Jesus, e depois, quando a igreja em Antioquia cresce, a igreja em Antioquia vai frutificando, os apóstolos em Jerusalém delegam a Barnabé que fosse para lá para cuidar da igreja, para ensinar a igreja, para fortalecer aquela igreja. E Barnabé vai a Tarso buscar Saulo para que Saulo o ajude nesta obra, neste projeto. E é aqui que acontece a grande questão, porque em Antioquia, muitos irmãos de Jerusalém foram para lá. E dentre eles foi um profeta chamado Ágabo. E Ágabo profetiza que haveria uma fome muito forte na Judéia. E diante dessa fome que acontece nos dias do imperador Cláudio em Roma, essa fome ela foi muito forte, muito intensa. Então a igreja de Antioquia levantou ofertas, donativos
e delegou que Paulo e Barnabé fossem a Jerusalém levar esses alimentos por causa de uma orientação do Espírito Santo que lhes havia sido dada. Perceba que não houve uma convocação apostólica, tragam as ofertas para cá. O que houve foi uma orientação do Espírito Santo. E Paulo e Barnabé foram a Jerusalém e levaram consigo também Tito, que era gentil, ou grego, como alguns textos traduzem. E nessa ida a Jerusalém, nessa segunda ida a Jerusalém de Paulo, após a sua conversão, que acontece exatamente 14 anos após a sua conversão, 11 anos depois que ele foi a primeira vez, então perceba que ele ficou aí 10 anos em Tarso e um ano, até então ele tinha ficado um ano na Antioquia. E ele vai para Jerusalém, Atos não conta isso, agora é Gálatas que conta, é aos Gálatas que Paulo conta essa história, quando ele se encontra com os apóstolos a portas fechadas, inicialmente, os apóstolos Pedro e João, e Tiago, irmão de Jesus, e eles se encontram onde ele, além de entregar os donativos, Paulo conta o que é que ele pregava na Antioquia, qual era o teor da mensagem. Então essa primeira reunião não se tratou de um concílio ou um sínodo sob a convocação apostólica. Tratava-se de algo revelado por Deus por meio de um profeta e de um comum acordo entre os irmãos que elegeram a Barnabé e a Saulo para a tarefa de levar ofertas e donativos aos irmãos que passavam fome. Nessa visita, Paulo aproveitou para anunciar aos apóstolos presentes o conteúdo do evangelho que pregavam. Foi nesse momento, portanto, de reunião de portas fechadas, que Paulo expôs o conteúdo da sua pregação aos gentios, os evangelhos que eram o evangelho que eles pregavam para eles. Apesar, e aqui esse é o subtópico 2, no subtópico 3, Tito e a circuncisão, apesar de Tito estar presente na circuncisão, sendo gentil e não circuncidado, não houve em momento algum por parte dos 3 apóstolos, que eram considerados colunas da igreja, isso você vê na leitura bíblica em classe, Gálatas 2 e 9, não houve nenhum momento constrangimento para que Tito fosse circuncidado. Tal atitude denota que não havia na liderança da igreja de Jerusalém o desejo de impor aos novos convertidos gentios a obrigatoriedade de se cumprir com a lei de Moisés e os ritos religiosos como finalidade para se obter a salvação. Na lição dos jovens, na lição de número 1, que o vídeo está aqui no canal, eu faço uma rápida abordagem entre a salvação pela fé e pelas obras. Você não foi salvo pelas obras, mas você foi salvo para as boas obras, e é por isso que Tiago, que é esse Tiago aqui, o irmão de Jesus, ele fala muito sobre fé e obras, não das obras como meio para a salvação, mas da salvação das obras como resultado da salvação. Você foi salvo para as boas obras, e é isso que Tiago fala na sua epístola, e o vídeo na primeira lição dos jovens nós abordamos isso também. E o que acontece é que os apóstolos não tinham essa obrigatoriedade, mas infiltraram-se naquela reunião alguns que Paulo denomina falsos irmãos, isso no versículo 4, que haviam se entremetido secretamente e entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos pôr em servidão. Eles queriam obrigar que Tito fosse circuncidado. Olha, se Tito não é circuncidado, ele não pode ser salvo. Tito tem que guardar o sábado. Tito tem que obedecer às restrições alimentares. Você sabe que o judeu, ele tem até hoje, ele segue ferrenhamente a dieta kashrut, das leis alimentares de Levítico. Ele segue até o dia de hoje. Eles seguem dessa forma à risca. E na primeira igreja, no primeiro século, eles tinham também as mesmas regras de alimentação e queriam impor aos novos crentes, os gregos e os gentios, que também fizessem a circuncisão, as leis alimentares, a guarda do sábado, a guarda das festas, da lua nova, Páscoa, tabernáculo, Yom Kippur, etc. Havia toda essa obrigatoriedade, mas o apóstolo Paulo fala, e eu me opus. E aí olha o versículo 5, a estes não nos submetemos nem por um instante sequer, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vocês. O próprio Paulo fala, olha, eu trouxe Tito aqui e não vou circuncidá-lo. Você percebe que houve uma pressão, não por parte dos apóstolos, mas por parte de alguns irmãos, falsos irmãos, que eram provenientes do fariseísmo. Eram fariseus que se converteram a Cristo. Paulo
acredita que não se converteram porque os chama de falsos irmãos. E esses homens queriam, de certa forma, impor que o cristianismo fosse uma seita judaica oriunda nascida do farisaísmo. Tópico 2, a tendência judaizante no início da igreja. E aqui agora a lição faz um recorte saindo deste encontro de Paulo com os apóstolos de Atos 2 e de Gálatas 2, perdão, e agora vai para após a primeira viagem missionária. Após a primeira viagem missionária. Após a primeira viagem missionária, na qual o apóstolo Paulo e Barnabé passaram pelas regiões da Galácia, o apóstolo foi notificado que alguns desses judaizantes que eu citei aqui se infiltraram nas igrejas da Galácia, pregando a obrigatoriedade da obediência à lei de Moisés, forçando-os a se circuncidar e seguir ritos judaicos como meios para a salvação. Foi por este motivo que ele escreveu a sua carta aos Gálatas, repreendendo-os por haverem deixado de lado a mensagem ouvida tão depressa, totalmente espantado com a rapidez com que eles abandonaram a mensagem de Paulo por um outro evangelho. Como foi que Paulo escreveu? Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 7, que diz: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro, porém há alguns que estão perturbando e querem perverter o evangelho de Cristo. Esses aí queriam perverter o evangelho de Cristo. Eles foram como lobos devoradores, lobos vorazes, que queriam simplesmente devorar as ovelhas, acabar com a liberdade cristã, a liberdade que Cristo nos oferece, querendo obrigar a seguir ritos judaicos. E quem eram estes judaizantes? Eu falei agora há pouco que eram judeus, oriundos do farisaísmo em sua grande maioria, que queriam obrigar. Mas quem eram? Eles eram hereges, judeus de origem farisaica, que acreditavam que a salvação dependia apenas da fé. Não dependia apenas da fé em Cristo, mas também da observância à lei de Moisés. Olha o que eles pregavam. Atos 15, 1 diz como era a mensagem deles. Alguns indivíduos que foram da Judeia para Antioquia ensinavam aos irmãos dizendo: se vocês não forem circuncidados, segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Estes homens saíram de Jerusalém sem a autorização dos apóstolos em Jerusalém. Isso você vê em Atos 15, 24. Indo para as igrejas gentílicas, ensinando tais heresias. No capítulo 15, ao chegar em Antioquia, que era a igreja, a cidade onde Paulo e Barnabé moravam, pregavam, ensinavam, e se tornou o epicentro missionário e o grande enviador, a grande sustentador de Paulo como missionário nas suas viagens, Paulo e Barnabé contenderam com eles de tal maneira que levaram o caso a Jerusalém, aos apóstolos, ocasionando na convocação do chamado primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém. Na primeira reunião de Paulo com os apóstolos, que é o texto de Gálatas 2, o apóstolo conta que os judaizantes eram falsos irmãos, os quais eram inimigos da liberdade que Cristo lhes oferecera, reduzindo a fé cristã a um movimento religioso de ritos vazios. E o apóstolo Pedro chama essa vida religiosa judaica de inútil, legada pelos seus pais, conforme diz 1 de Pedro 1 e 18. Isso gera um clima de tensão, isso gera um clima tenso dentro da igreja. E a reunião de Paulo, que era para ser particular, foi invadida secretamente pelos judaizantes, oriundos do farisaísmo, tornando um clima de pressão e de constrangimento. Para Paulo, que entendia a necessidade de respeitar as diferenças culturais sem ferir o evangelho de Cristo, e é importante falar disso, porque Paulo respeitava as diferenças culturais sem ferir o evangelho de Cristo. Como assim respeitava as diferenças culturais? O judeu se circuncidava, é a cultura do judeu. Guardar o sábado, circuncidar, as restrições alimentares e tudo mais. Se você nasce dentro dessa cultura, se você nasce como judeu, você é judeu, nasceu, família judaica, criado dessa forma e se converteu a Cristo, não há problema você continuar assim. Por quê? Porque se você foi chamado circunciso, não tem como se tornar incircunciso. Se você é judeu, não deixa de ser judeu só porque você virou crente. Você está na sua cultura, desde que você permaneça no Evangelho de Cristo.
Essa é a observação. E é por isso que até hoje algumas igrejas, judeus messiânicos, igrejas em Israel, por exemplo, guardam o sábado. Os cultos não são no domingo, são no sábado. Os cultos são estilo sinagoga, são igrejas messiânicas, judeus messiânicos. E isso não é pecado. Eles seguem a dieta judaica, eles usam o kippah, né, o solidel, eles utilizam. Mas isso não como regras de fé, mas porque é cultural. E Paulo entendia isso. Paulo respeitava a cultura. Paulo respeitava, mas não feria o evangelho. E é por isso que ele fala: se você é incircunciso, não se circuncide. Você nasceu em uma outra cultura. Você mantém aquilo que é sagrado, fuja do pecado, abstenha-se da prostituição, como foi o resultado do concílio, abstenha-se da prostituição, da idolatria, da avareza, da comida sacrificada aos ídolos, fuja dessas coisas e tudo te vai bem. Por quê? Porque isso é o padrão, isso é o básico do Evangelho de Cristo. Você foi salvo para as boas obras, ponto. Até aqui, perfeito. Você foi salvo para as boas obras, mas não por elas. E você é gentil, você tem a sua cultura, você come carne de porco. Eu sou brasileiro, eu como feijoada. E, meu irmão, eu amo feijoada. E, obviamente, não vou para o inferno porque como porco. Não vou para o inferno. Ah, mas a dieta. Isso é rito judaico. Isso, a lei já se cumpriu em Cristo. Né? Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Mas isso é cultura. O judeu que não come porco não está pecando porque não está comendo, e eu que como porco não estou pecando porque estou comendo. Amém? Até aqui tudo bem? Paulo respeitava as diferenças culturais. Paulo respeitava as diferenças culturais. Vocês se lembram que ele circuncidou Timóteo, mas que Timóteo tinha pai gentil e mãe judia. E Timóteo cresceu como judeu, porque a Bíblia fala que ele cresceu aprendendo a lei, as sagradas escrituras. Então, para que ele não ficasse no meio de um fogo cruzado, é judeu, não é judeu, é gentil, não é gentil, para que ele não ficasse nesse fogo cruzado, Paulo o circuncidou. Amém? Até aqui tudo bem? Coloca aqui nos comentários, tá? Então, Paulo respeitava, entendia a diferença de respeitar as diferenças culturais sem ferir o evangelho de Cristo. Aquela questão levantada pelos legalistas, entretanto, era mais do que cultural. Não era uma questão cultural. Não era uma questão cultural ou circuncisão que os legalistas buscavam impor aos gentios, mas ela teológica. Era uma imposição teológica. Por quê? Acrescentavam coisas, obras, outros elementos à obra salvífica. Acrescentar qualquer coisa à obra da cruz é, como meio da salvação, é desviar-se do evangelho de Cristo, virar a casaca, desertar, mudar de posicionamento. Amém? Então, como resultado deste debate, foi definido no Concílio de Jerusalém que os gentios não estavam obrigados a observar a lei de Moisés, conforme declarou Pedro. Olha o que Pedro disse no concílio, Atos capítulo 15, versículos 10 e 11. Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puseram suportar e nem nós? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Atos capítulo 15, versículo 10 e 11. A decisão do concílio foi fundamental para preservar a unidade da igreja e o evangelho da graça, reafirmando que a salvação é pela fé, independentemente das obras da lei. Paulo escreve aos Gálatas capítulo 2, versículo 16 assim: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então aqui, o primeiro concílio, ele põe um fim a essa questão teológica levantada pelos judaizantes no começo da igreja. O terceiro tópico, a tendência judaizante hoje, você percebe que o nosso comentarista, deixa eu virar a página aqui, o nosso comentarista, ele levanta um debate entre o evangelho de Paulo e o evangelho de Pedro. O evangelho que Paulo pregava e o evangelho que Pedro pregava. Ele chama Paulo se chama de apóstolo dos gentios, doutor dos gentios, enquanto que Pedro era chamado de o apóstolo da circuncisão.
O apóstolo que pregava o evangelho para os circuncisos. Perceba que aqui a gente está vendo, parecem ser dois evangelhos, mas não são dois evangelhos. É o mesmo evangelho. É o mesmo evangelho, só que contado sob perspectivas diferentes, contado sob pontos de vista diferentes. O evangelho é único, mesmo que pregado por diferentes pessoas, a diferentes pessoas, culturas e nações. Então é por pessoas diferentes, a diferentes pessoas e diferentes culturas e nações. O teor da mensagem e as bases permanecem as mesmas, não sendo alteradas. Paulo era chamado de apóstolo dos gentios ou da incircuncisão, enquanto Pedro era chamado da circuncisão. Apesar de pregarem a mensagem a diferentes públicos, com tons e elementos diferentes, a mensagem permanecia a mesma. O evangelho pregado aqui no Brasil é o mesmo pregado nos Estados Unidos, é o mesmo a ser pregado em Israel, no Japão, mesmo nas igrejas perseguidas, que não têm a nossa liturgia, os nossos ritos, mesmo lá, o evangelho é o mesmo, a salvação pela fé, pela graça, mediante a fé. E a gente enfatiza os solas da reforma, que são, assim, fundamentais, né? Sola gratia, solus Christus, sola fide, sola scriptura e sola deo gloria. É a mesma mensagem, são os mesmos pontos, é a mesma palavra, é o mesmo evangelho, só que em pontos de vista e pontos culturais diferentes. Elementos ritualísticos podem surgir em determinada cultura, mas não como fundamento à salvação ou complementos à obra de Cristo. Pelo contrário, o apóstolo Paulo enfatizou que os crentes não deveriam ser julgados pela influência de suas tradições humanas, desde que elas não firam o evangelho. Olha o que Paulo escreveu aos Colossenses, é um texto bem grande, eu vou ler para vocês. Colossenses, capítulo 2, versículo 16. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é Cristo. Não deixem que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês, com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheios de orgulho, sem motivo algum na mente carnal, e não retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam às regras, como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisso, não coma disso, não pegue naquilo. Todas estas coisas se destroem com o uso, são preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria ao promoverem o culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. A judaização não tem valor na luta contra a carne. A verdadeira adoração é autêntica. A verdadeira adoração é verdadeira e autêntica nos moldes de Jesus. E quais são os moldes de Jesus? Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito, em verdade. João 4 e 24. Os perigos da doutrina judaizante. Os rituais judaicos não tinham poder para transformar a vida do homem e nem lhe dar a capacidade de vencer as suas inclinações carnais ao pecado. Pelo contrário, a única forma de se vencer as inclinações da carne e a sua tendência a pecar é viver pelo Espírito Santo. Como Paulo escreveu aos Gálatas 5,16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Versículo 18. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. O crente precisa viver na dependência do Espírito Santo para conseguir subjugar sua carne e a viver seu modo de agradar a Deus. Para isso, é necessário nascer de novo da água e do Espírito, como Jesus disse a Nicodemos, é preciso nascer da água e do Espírito. E todo aquele que nasce do Espírito é livre. O vento sopra onde quer, não se sabe, ouve-se a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ele é livre. Você é livre. Mas você não pode usar, obviamente, a sua liberdade para escandalizar o seu irmão. De todo modo, há o amor como filtro aqui. Mas você é livre e as suas obras
não são meios à salvação. As práticas judaizantes atuais, eu peguei aqui da nossa revista e acrescentei algumas que eu julgo importantes e nocivas na atualidade. A tendência judaizante não morreu lá no primeiro século, muito pelo contrário. Ela ressurgiu em diferentes formas ao longo da história da igreja, estando presentes até os dias atuais em muitas práticas da igreja contemporânea. Hoje é comum ver igrejas evangélicas, isso é uma crítica que eu faço. É comum ver igrejas evangélicas utilizando símbolos e práticas do judaísmo, como uso do talit, toque do shofar, a arca da aliança como objeto litúrgico. Gente, pra que ter uma arca da aliança no culto? A arca da aliança na frente do púlpito ali. Isso é perigoso, eu vou explicar o porquê. Banhar com azeite, com óleo os objetos da sua casa, ou mesmo ungir pessoas para consagração de ministros ou de obreiros. Não estou falando de ungir enfermos, que a Bíblia diz para ungir os enfermos. O Tiago fala, se alguém é enfermo, chama o presbítero da igreja, que é o pastor local, o presbítero que está ali para isso. E ele vai, a gente falou, né, do presbítero na lição de número 1, quando fala do líder da igreja. Chame ele vai orar por você, vai ungir você com óleo. Por quê? Porque ele tem autoridade para isso. Mas agora, você ungir as portas da sua casa, ungir a mesa, ungir os objetos, ungir a empresa, o escritório, passar óleo, isso é coisa de gente porca, cebosa, desculpa o termo. Isso não se faz, isso não é bíblico, isso não é correto. Óleo não expulsa demônio. Outra vez, quando eu era adolescente, uma irmã foi na minha casa, não sei nem se ela vai assistir o vídeo, bem, que ela aprenda também, né? Ela foi na minha casa conversando com uma conversa com a minha mãe, né? E ela falou que uma moça caiu endemoniada na casa dela. Ela começou a pegar, e ela tava almoçando, ela pegava óleo de unção, metia na comida da menina, e enfiava a comida na boca para expulsar o demônio. Isso não é bíblico. Isso não é verdadeiro. Isso é herético e ainda pode matar a mulher, porque você não sabe aquele óleo que eles compram ali, principalmente compra aqui em São Paulo, ali na. Ai meu Deus, não posso falar o nome, né? Compra aí nos lugares aí, aquele óleozinho aí, você nem sabe a composição química, vai matar a mulher de intoxicação. É heresia pura. E nós não acreditamos nisso. Celebração de festas judaicas como Yom Kippur. Pra que fazer culto do Yom Kippur? Usando talit, usando o kippah. Meu irmão, as coisas velhas já passaram. Não precisa disso na liturgia do culto. Aí tem lá a menorá, o candelabro. Eu vi recentemente um podcast falando que dizia que aquilo ali, os judeus não suportam ver estrela de Davi no culto. Tem judeu que fala, é ofensivo para alguns judeus ter lá o candelabro no candeeiro no culto evangélico. E a guarda do sábado, que tem algumas, né, algumas denominações que têm a guarda do sábado como algo que implica em salvação eterna. E essa expressão implica em salvação eterna é usada pela própria Ellen White. Ela fala que a guarda, santificar o sábado ao Senhor, implica em salvação eterna. Pesquisa isso no Google que você encontra. Essas práticas que eu estou citando são frequentemente justificadas como uma volta, um retorno às raízes do cristianismo. Porém, isso levanta as questões, e aí eu vou falar o perigo agora, porque levanta a questão teológica séria. Primeiro, porque essas igrejas, em sua grande maioria, esses cristãos que fazem isso, desconsideram que a lei foi cumprida em Cristo, como Romanos 10:4 fala, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Já foi. Se cumpriu. Jesus cumpriu. Em segundo lugar, o segundo risco é que essas práticas podem sugerir que a fé em Cristo é insuficiente e vão adotar um estilo de culto sincrético entre cristianismo e judaísmo. Então começa a ter sincretismo religioso. Vamos focar aqui, ó. Foca aqui. Ó. Judaísmo é outra religião. O judaísmo é outra religião. Eles rejeitam a Cristo.
rejeitam a obra salvífica da cruz, se recusam a receber a Jesus e ainda acreditam que a salvação é pelas obras. Isso é seita. Estou afirmando, o judaísmo é seita. É uma seita. Esses problemas refletem um desconhecimento dessas igrejas modernas do Evangelho da Graça. A salvação não é obtida por meio de símbolos ou ritos de observâncias legais, mas pela graça por meio da fé em Cristo. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Além disso, terceiro, há o risco de tais práticas acarretarem na idolatria sutil. O foco em objetos como Arca da Aliança, óleo ungido, talite, por exemplo, pode fazer com que os crentes retirem o centro da adoração, que é Cristo. E aí tem gente que fica pagando horrores para levar uma arca para casa, porque aquela arca é abençoada, é a bênção na sua vida. Eu tenho uma raiva desses atos proféticos. Uma raiva. Olha o que foi orado no monte. Arca da Aliança consagrada no monte. Terra de Israel. Terra de Israel. O cabra vai para Israel. Às vezes nem vai para Israel. Ele pega no quintal de casa. Pega no chão do monte e faz um berengo-dengo, uma macumba. E aí vende na igreja como se isso fosse algo espiritualmente relevante. Isso é idolatria e sincretismo religioso. Conclusão. O resultado dessa reunião de Paulo em Jerusalém serviu para reforçar e impulsionar ainda mais o ministério paulino aos gentios em toda a região da Ásia Menor e da Europa, expandindo as fronteiras do cristianismo, pondo em descrédito a doutrina dos judaizantes. Paulo venceu. Os apóstolos venceram. A gente precisa vencer. O ressurgimento dessas práticas na igreja não pode ser visto como algo de pouca importância, pois se trata de uma distorção clara do evangelho da graça. A salvação da fé em Cristo precisa ser pregada e ensinada, e qualquer adição a isso, qualquer outro evangelho, precisa ser repelido e considerado anátema ou maldito. Assim como Paulo defendeu o evangelho contra os judaizantes de seu tempo, cabe a nós, igreja do século XXI, fazer a defesa da palavra contra esta tendência. O cristianismo não é uma religião de ritual ou símbolo, mas um relacionamento vivo com o Cristo ressuscitado. Os rituais morreram, mas Jesus ressuscitou. Que nós possamos guardar a pureza do Evangelho e proclamar a mensagem de liberdade e graça para a glória de Deus. Nos dias de hoje, devemos combater esse movimento crescente de judaização em nossos cultos através das seguintes soluções. 1. Educação sobre a suficiência da obra de Cristo. 2. Fortalecimento do trabalho de discipulado. 3. Confronto a estas práticas antibíblicas. Devemos nos lembrar que o Evangelho, por mais que seja simples, é poderoso. 1 Coríntios 1:18, e eu encerro aqui. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Que Deus te abençoe. Comenta aqui se ficou alguma dúvida, algum comentário, algo que você queira falar. Aqui é um espaço seguro para você também. Não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sino de notificação, curta este vídeo e dá uma garimpada aí, porque nós temos excelentes vídeos aqui no nosso canal e semanalmente vem mais. Então fica comigo, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.